De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, Fernando Saldanha, contou um pouquinho desde a sua infância, os rumos a seguir, né, na adolescência, o que fazer profissionalmente, o que fazer em termos de estudo, de preparação profissional, as suas experiências em grandes corporações, sua experiência nos Estados Unidos, o que agregou bastante valor na vida profissional desse nosso convidado de hoje. E aí ele, se firmando, foi para outras corporações também igualmente grandes, como a Axion, né? Você trabalhou com ela e teve resultados bastante importantes, né? Tive. Na verdade, eu estava na Kramer, que é essa empresa israelense que eu fiz o startup, e eu fui convidado pela Axion. Na verdade, é um grupo chamado Cial Telecom, que é o maior grupo de integração na área de áudio e vídeo do Brasil. E era um projeto inovador. Era um desafio para mim, por quê? Porque eu sou contra, eu não gosto de distribuição no Brasil. Acho que não funciona a distribuição. E o dono desse grupo veio justamente fazer isso. Fernando, vamos abrir uma distribuidora diferente no Brasil. Então, eu fiz um business plan, ele aprovou, fizemos um acordo e começamos. Então, eu trouxe diversas marcas de fora. A ideia era prover um serviço diferenciado, não só distribuição, mas também projetos. Então, as revendas vinham e nós fazíamos o projeto inteiro para poder vender todo esse agregado. Bacana. E a Infocom? O que é a Infocom e qual a sua participação nela? A Infocom é um organismo, na verdade, chama ICIA. A Infocom é a maior feira do mundo de audiovisual. E em 2004, como fazia parte do meu job, eu fui para essa feira para conhecer como é que era a feira lá fora. E eu percebi que tinham poucos brasileiros na época e cada um isolado, em hotéis diferentes. Onde é essa feira? Dessa vez foi em Atlanta, é sempre nos Estados Unidos. Tá. Né? Hoje tem feira Infocom na China, em Taiwan, mas na época só tinha nos Estados Unidos e faziam em vários estados diferentes. Então foi em Atlanta e depois fizeram um contrato onde só seria em Las Vegas e Orlando. Então agora é assim, um ano em Orlando, um ano em Las Vegas. E nessa feira, primeiro você conhece tudo no mundo inteiro, todos os lançamentos de audiovisual. E eu percebi que os brasileiros ficavam muito isolados. O que eu fiz? No ano seguinte, eu organizei a delegação brasileira. Eu fiz um acordo com o consulado americano, nós conseguimos o visto muito mais rápido. Tínhamos grupos que iriam lá sem pegar fila, nada. Fiz uma licitação entre 3 agências de viagem, a melhor venceu. Ela tem um comprometimento de sempre ter melhor passagens, melhor preços. E de lá para cá a gente começou a fazer a delegação brasileira. Ano passado nós atingimos o recorde, que foi 152 pessoas que foram com a delegação brasileira. Esse ano reduziu um pouquinho, foram 90, né, por conta de vários motivos aí. Mas a ideia é essa, integrar as pessoas e criar um networking. Então, além deles conhecerem o que tem de bom lá, muitos não falam inglês, então nós damos esse serviço, a pessoa do consulado vai lá para ajudar na tradução. Nós fazemos com que as grandes corporações entendam a nossa delegação e mandem propostas, promoções. Qual o perfil da delegação? São empresários, executivos? A maioria são empresários. Nós temos, normalmente, metade desses empresários são empresas que fazem eventos no Brasil, locação e eventos, e metade são integradores, que fazem projeto de instalação fixa. Né? Bacana. Você foi recentemente para a China novamente, né? Eu estive em abril, foi a primeira vez. Em abril, eu comecei a trabalhar numa nova empresa, uma nova startup, que se chama Creator. É o maior grupo asiático de audiovisual. E eles não tinham representação no Brasil. Eles só fazem OEM, ou seja, fabricam com a marca deles para outros. E nós conseguimos a liberação para usar a marca deles aqui. Mas como eu tenho um nome no mercado, eu falei, eu não vou começar essa empresa antes de conhecer. Então, eu vi alguns projetos que eles fizeram aqui, como Fiesp, CREA e outros. E depois eu estive na China para conhecer a fábrica. E realmente me entusiasmou. Que produto eles fabricam? Toda a parte de produzir audiovisual e a parte de sistema de audioconferência. Então, por exemplo, matrizes de vídeo, que são usadas em televisões e tudo mais, e sistema de audioconferência, por exemplo, para plenárias. Sim. Então, as maiores plenárias do mundo, inclusive o Lula falou em uma delas usando nossos equipamentos e tudo mais, eles são fabricados lá. Tá. Você usou bastante essa expressão startup, né? Nosso público ele não é muito técnico, digamos assim, ou pelo menos a maioria. Tá. Conta um pouquinho o que é isso. Startups são as empresas que têm interesse em vir para o Brasil e começar. Startup é um começo, né? Então é a parte mais complicada da empresa, porque normalmente a gente vê a demanda é gigante de empresas que querem vir para o Brasil. Então, até um aviso para os jovens aí, tomem cuidado, porque muitas empresas vêm sem estrutura nenhuma, sem um projeto, né? E quando você está jovem, querendo aquela coisa, você acaba pegando qualquer coisa. Então, uma sugestão que eu dou,
faça um planejamento, verifique se a empresa existe, como é que ela é. Foi o que eu fiz. Eu fui para a China para conhecer, fiz um business plan, eles aprovaram, eu coloquei o que eu queria fazer no Brasil, como eu queria fazer, senão não ia. Eu pegaria uma outra empresa. E a expectativa deles, como é que está? Olha, a expectativa deles é muito grande. Eles querem realmente, a partir do ano que vem, a gente deve montar uma estrutura maior, com estoque no Brasil e tudo mais. Eles sabem que o Brasil é um mercado crescente, sabem que é um mercado que tem que ser explorado. Então, eu acredito que dentro de 1 ou 2 anos nós teremos um resultado muito bom. Bacana. Projetos pessoais seus, mais alguns ou esse é o que está te tomando mais tempo? Esse é o que toma mais tempo hoje. Eu também trabalho na parte, eu faço consultoria gratuita para meus clientes, porque eu acho que isso faz parte do vendedor moderno. Antigamente, aquele cara de pastinha, hoje você tem que fazer consultoria. Então, eu invisto muito tempo em sentar com o meu cliente, entender o que ele precisa, antes de pensar em vender alguma coisa. O meu maior projeto hoje, profissionalmente falando, é a faculdade de áudio e vídeo. Nós estamos batalhando bastante. Ano que vem nós teremos a Infocom no Brasil, então uma coisa que eu também ajudei a trazer, em maio, 13, 14 e 15 de maio, teremos essa feira no Brasil, um tamanho menor, mas teremos. E se Deus quiser, ano que vem eu quero estar no auditório cheio, falando que a faculdade finalmente saiu. Bacana, muito bom. Nós estamos vivendo um momento socioeconômico e até político no Brasil bastante interessante, né? Essas manifestações que estão na rua, tudo. Você, com a experiência internacional que você tem, como é que você está enxergando isso? Eu enxergo da melhor maneira possível. Eu vejo lá fora que os jovens realmente sabem falar de política, os jovens conhecem a parte econômica, então eles lutam pelos direitos lá fora como adultos, né? Aqui nós víamos os caras pintados, aquela coisa toda que foi muito mais marketing do que alguma coisa efetiva. Eu fico contente quando eu vejo a televisão, tirando a parte ruim, né? Eu vejo as manifestações dos jovens que realmente têm algum plano, têm alguma coisa, eles querem alguma coisa do Brasil. E eu acho que estava na hora, né, Roberto? Eu acho que nós esperamos demais. O Brasil sempre foi um povo muito pacífico, muito calmo, o brasileiro, né? Então, eu acho que o jovem está de parabéns e tem que continuar. Eu acho que não pode simplesmente sentar e falar, bom, e aí? Como qualquer planejamento, você faz um plano de curto, médio e longo prazo e tem que cobrar. Claro. Senão as coisas não acontecem. Então, eu espero, sim, que o nosso governo entenda. Tivemos algumas notícias essa semana que parece que o governo não entendeu muito bem o que eles queriam dizer. Então, se a comunicação está falha, gente, vamos fazer de novo. Vamos para a rua, mas sem violência, né? Sem baderna. Bacana. Você é uma pessoa que realmente tem ocupações mil, né? E tem uma vida bastante intensa. Dá tempo de ter algum hobby, alguma atividade não tão séria assim? Olha, com certeza. Eu acho que quando você tem prioridades na vida, você consegue organizar, mesmo tendo muita coisa para fazer. Eu estou com um filho de 9 meses, então Bacana. Demanda muito. Né? Você está sempre cansado e tudo mais, mas eu acho que você tem prioridades na vida. Então, hoje, meu hobby é jogar tênis. Né? Eu também frequento a igreja, eu sou espírita, então eu procuro ajudar sempre que eu posso. E, principalmente isso, eu gosto muito de esporte. Então, se eu fico uma semana sem fazer esporte, eu fico mal. Isso me ajuda a me concentrar. O tênis é muito bom para isso. Né? Muita concentração. Muita concentração, e você pensa no que você está fazendo. Todos nós cometemos erros. No esporte você vê isso. Você errou 1 milímetro no tênis, você erra o lance. Errou 1 milímetro na carreira, você pode perder todo o teu futuro. Né? Bacana. Vendo tudo isso e olhando a sua trajetória, tiveram muitas variantes, digamos assim, né? Muitas opções, e você mudou o curso da sua vida várias vezes. Você acredita que existe destino? Eu acredito. Só que eu acredito também no livre-arbítrio. Né? Você tem um destino e você pode escolher. Como eu falo para os jovens que estão me ouvindo agora, eu errei muito. E vocês têm que errar também. Tem muita gente que tem medo de errar e aí não faz nada. É muito mais fácil você ficar acomodado e não fazer nada. Então, eu errei porque eu fui fazer. Eu ia muito pelo meu coração, quando você é jovem, né, 24, 25 anos, eu fiz uma escolha errada, eu estava bem numa empresa e quis mudar, apanhei por isso, levantei. Depois, agora, recentemente, também fiz uma mudança errada, apanhei, levantei. Então, eu acho que isso é importante, você ter persistência. Uhum. Bom, Fernando, a gente tem um grande objetivo, eu disse isso para você, que principalmente focar no jovem, né? Porque a gente tem essa ideia de fomentar o empreendedorismo, e empreendedorismo de todas as formas, inclusive para o executivo. Que muitas vezes a pessoa, não, eu não sou empreendedor, não tenho uma empresa, não funciona assim, né? O funcionário, o colaborador que tem a mentalidade de empreendedor, ele agrega tanto valor e é muito valorizado hoje no mercado, né? E é para esses jovens, tanto o jovem que pretende ter a sua empresa ou que pretende empreender como
algum dia executivo, uma mensagem para eles, de estímulo, de garra para poder seguir. Olha, pessoal, Roberto, você está corretíssimo. Quando você fala de empreendedorismo, eu várias vezes na minha carreira, quando você trabalha em multinacional, você sai da faculdade, você quer trabalhar em multinacional, né? Aquele sonho, aquela coisa toda, você percebe que você é um número ali. Muitas vezes você tem que fazer coisas diferentes e você não é entendido por isso. Então, por isso que eu busquei trabalhar em empresas menores, que não tinham tanto nome, para poder fazer o que eu... E eu consegui crescer na minha carreira profissional quando eu tive liberdade, quando eu fui empreender. Então, empreender não quer dizer que você seja um dono de uma empresa. Você pode empreender como executivo, como pai, como fazendo coisas diferentes. Nós, brasileiros, somos muito criativos e muito mais do que qualquer um lá fora. Eu tive essa experiência. Chinês, americano, europeu. Então, você jovem que está me ouvindo agora, primeira coisa, planeje. Tente entender o que você quer na sua vida, que é o nosso maior problema, né? A gente nunca sabe o que a gente quer. Então, senta com alguém, um amigo, um pai, um coaching, né? Eu aprendi muito, eu sou coaching, aprendi muito com isso. Olha para dentro de você, vê o que você quer fazer, vê o que te dá prazer. Eu vejo muitos profissionais hoje fazendo uma coisa que não gostam. Então, procura o que te dá prazer. Depois, faça um planejamento e coloque isso por escrito. Coloque isso por escrito, o que você quer fazer, em quanto tempo, que isso vai te ajudar. Isso me ajudou e continua me ajudando. Eu sou um cara motivado, eu acordo todo dia de manhã com um bom humor altíssimo, porque eu sei que o que eu quero, eu vou conseguir. O Paulo Coelho sempre falou isso, né? Pensa forte e todo o universo vai conspirar para te ajudar. Bacana, muito bom. Essa ideia de colocar por escrito é muito interessante, porque faz você manter o foco, né? Você enxergando aquilo que você colocou como objetivo, dá uma concentração, uma objetividade muito maior, né? É bem bacana. Pouca gente faz isso, né? De realmente escrever tudo. E é interessante, Roberto, a minha última equipe de vendas, eu tinha 6 vendedores, e eu falava para eles, olha, eu quero que vocês ponham por escrito e no final do ano eu vou cobrar vocês o que vocês fizeram. A satisfação deles no final do ano foi tão grande, teve um que chorou porque ele pôs em fevereiro que ele queria comprar apartamentos para a mãe. E ele conseguiu comprar. Que bacana. Né? Então eu fui acompanhando ao longo do tempo, e o que o Roberto falou é verdade, se você não põe por escrito, não tem comprometimento. O teu compromisso é zero. Bacana, é isso aí. Fernando Saldanha, nosso convidado de hoje, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, Roberto, espero estar aqui mais vezes. Obrigado, gente. E olha, se precisarem, contem comigo. É isso aí. Atingimos mais uma vez o nosso objetivo de trazer experiência empreendedora que estimule realmente as pessoas a acreditarem nos seus sonhos e ir em frente. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.